Na noite de hoje, nós pretendemos responder algumas questões que alguns irmãos estão fazendo em decorrência de todo o estudo da Palavra de Deus que estamos tendo. Nós estamos naquele momento muito bom da Palavra de Deus, que é o momento histórico, né? Ou seja, em que se narra a história de Israel. E aí, de novo, eu quero lhe chamar a atenção para isso. Quando você sai dos 5 primeiros livros e você chega no livro de Josué, né? Quando você alcança o livro de Josué, você tem na Bíblia cristã o que nós chamamos de o primeiro livro histórico. O primeiro livro histórico. Então, pegue por gentileza, hoje nós vamos responder essas questões, e aí eu já ajudo muitos irmãos nessas dúvidas que naturalmente eles têm. Pegue a sua Bíblia e ao invés de abrir hoje no capítulo e no versículo tal, você vai abrir no índice, tá bom? Deixa eu te mostrar algumas coisas importantes para que você não confunda alguns fatos. Por quê? Porque em razão de algumas perguntas que me foram feitas, e elas estão sendo feitas sempre, né? Os irmãos estão repetindo essas perguntas, então a gente aproveita o dia de hoje e já resolve isso, sem deixar de trabalhar com o livro de Reis, como nós estamos trabalhando agora nas quartas-feiras. Pegue, por gentileza, a sua Bíblia, ok? Não abra hoje nem em capítulo, nem em versículo. Abra no índice. Abra no índice. Olha que interessante. Sua Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Não é verdade? Achou o índice aí da sua Bíblia? Pegou? Excelente. Sua Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá ok? Mas a sua Bíblia não é a única escritura sagrada que existe. Tá? Deixa eu te mostrar agora uma figura para você entender que nós temos no mundo religioso uma outra também escritura sagrada. Tá? Aí está, meus amados irmãos, todo o Velho Testamento, só que sob o ângulo do povo judaico. E esta é a primeira dúvida que manifestaram e me pediram, pastor, por que é assim? Qual é a Bíblia que está correta? O que está faltando na nossa? Ou será que na nossa não está sobrando? Irmãos, a nossa Bíblia é exatamente idêntica à Bíblia dos judeus. Tá? A Bíblia dos judeus, ela só não tem, se você olhar, ela não tem o Novo Testamento. Por que ela não tem o Novo Testamento? Porque eles não acreditam, obrigado meu pastor, eles não acreditam que o Messias veio. E por não acreditarem que o Messias veio, eles não aceitam os escritos do Novo Testamento. Para eles, é só o Velho Testamento. Vamos destacar agora, por gentileza, ali em cima, as 3 grandes divisões da Bíblia hebraica. Você pode ver que ela se divide em 3 grandes partes. Os livros da lei, chamado Torá, os profetas ou livros proféticos, chamados Neviim, tá bom? E, por fim, a última parte da Bíblia hebraica, que são os escritos chamados Ketuvim, tá bom? Então, olha que interessante. Quando você tem essa divisão, lá no primeiro, ou na primeira parte, ou na primeira grande divisão, você tem os livros da lei, que são chamados também de Torá. Veja
que a Torá corresponde ao nosso Pentateuco. Pega aí o seu índice. Veja que para nós chamamos de Pentateuco, e é a mesma ordem, tanto deles quanto a nossa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o quê? Deuteronômio. É isso que está aí no seu índice, tá bom? E com certeza o índice é uma das primeiras folhas da sua Bíblia. Tá bom? Hoje nós não vamos abrir no capítulo e no versículo. Hoje nós vamos para o índice. Então veja, meus amados irmãos, que é idêntico à Bíblia judaica. Nós, quando começamos a escrever o Novo Testamento, nós simplesmente trouxemos o Velho Testamento e dissemos, é também a palavra de Deus. Então está tudo igualzinho. Agora, olha que interessante. Pastor, na minha Bíblia vem Josué lá também, Juízes também, só que vem 1º e 2º Samuel. Aí vem 1º e 2º Reis, e depois vem 1º e 2º Crônicas. Ué, onde é que está 1º e 2º Crônicas na Bíblia judaica? Davi vai para a última parte, lá embaixo. Na Bíblia judaica, Crônicas é o último livro do Velho Testamento, neguinha. E aí o que acontece? Muita gente me pergunta, mas por quê? Agora volte, já eu te explico isso. Volte, por gentileza, lá. Lá, não, Profetas, isso. Bem, primeiro detalhe. Por que na minha Bíblia a gente chama de livros históricos e na Bíblia judaica é chamada de profetas? Porque, irmãos, quem escreveu esses livros? Josué, Juízes, Samuel, Reis, foram, na sua maioria, compilados e escritos por profetas. Então é por isso que na Bíblia judaica o nome é profetas. E eles dividem em profetas anteriores, e olha aqui embaixo, profetas posteriores. Então, Josué, Juízes, Samuel e Reis, como foram escritos por profetas, e nós cremos que Juízes foi escrito por Samuel, Samuel e Reis foram escritos por Natã e Gade, os videntes, e Josué, grande parte dele, foi escrito sim pelo líder Josué, mas a outra grande parte, cremos que muitos de nós e também eles, Samuel. Então veja que a maioria dos escritos aí foram feitos por quem? Por juízes, por profetas. Agora, por que eles dividem profetas anteriores e profetas posteriores? Olha aqui embaixo a sequência. Eles não botam depois do nosso 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Eles não botam 1 Crônicas e 2 Crônicas. Olha o que vem, profetas posteriores. Mostre, por gentileza, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros 12 profetas. Aqueles profetas pequenininhos, como Oséias, Naum, Abacuque, Amós, Sofanias, Miqueias. Olha que interessante. Por que eles dividem assim? Suba lá em cima, filha. Eles chamam de profetas anteriores por uma razão simples. Porque são profetas que escreveram esses livros antes do exílio babilônico. E os outros são chamados de profetas que escreveram os livros após o exílio, seja assírio ou babilônico. Então veja que interessante, mas não há diferença de conteúdo entre o nosso escrito e o escrito deles. Pastor, por que eles só têm 1 Samuel e a gente tem 2?
Não é que eles tenham 1 Samuel e a gente 2. É porque a gente é que dividiu em 1 Samuel e 2 Samuel o que eles têm num livro só chamado Samuel. A gente dividiu em 1 Crônicas e 2 Crônicas, 1 Reis e 2 Reis, um livro só que eles têm com o nome todinho Reis e Crônicas. É porque eles tinham, irmãos, os escritos em pergaminhos. Então eram rolos enormes. Não se tinha metade de um rolo para um livro, metade para o outro. Não, era um livro completo. E daí a divisão deles. A divisão deles. Mas pastor, tá, compreendi. Vamos agora para a terceira grande parte. Se você pegar uma Bíblia hebraica, eles não têm o Novo Testamento, só têm o Velho. E na terceira parte, vamos lá, Davi, os escritos. Os escritos, Ketuvim, né? Os escritos, você tem os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, e embaixo, os 5 rolos. Aí sim, Davi, vamos lá. Aí sim, os livros históricos. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes e Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Porque esses aqui, eles consideram livros históricos? Porque foram livros que contam a história do retorno do povo de Deus para onde? Para a terra prometida. Para a terra prometida. Pastor, pelo amor de Deus, por que eles terminam com Crônicas? E por que eles não terminam como a gente, com Malaquias? A razão é extremamente simples, irmãos. Porque eles não creem que Jesus veio. Eles não têm a crença que nós temos, de que o Messias veio e que o Messias esteve entre nós. Então, olha que interessante, olha que interessante. A nossa Bíblia, então, é idêntica a deles, com esta pequena diferença, de que em alguns livros a gente dividiu em 1º e 2º, por uma leitura mais simples, e nós não terminamos com Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. A gente termina com Malaquias. Pode retirar, filho, voltando à imagem aqui. Por que a gente fez isso? Pastor, será que a gente não está errado? Será que quando a gente começou a escrever o Novo Testamento e simplesmente mudou a ordem do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tinha essa ordem. Por que nós mudamos esta ordem? Vamos lá. Você se lembra que o Antigo Testamento judaico termina com Crônicas? Você sabe por que o Antigo Testamento judaico termina com Crônicas? Porque para eles Jesus ainda não veio. Então preste atenção nisso. Se para eles Jesus ainda não veio, então é óbvio que o livro que tem que terminar o Velho Testamento é Crônicas. E por que Crônicas? Porque Crônicas foi escrito na época em que Esdras, Neemias, Zorobabel voltaram do cativeiro, e é um livro que relata como foi Israel nos dias gloriosos dos reis, dos grandes profetas, e narrando isto, este livro cria a expectativa da vinda do Messias. Por isso que termina em Crônicas. Se a gente não acreditasse que Cristo veio, a gente terminava a Bíblia em Crônicas. Por quê? Porque Crônicas vem trazendo, desde o seu capítulo 1, desde Adão até os grandes reis, e simplesmente relatando de forma sucinta toda a história de Israel no Velho Testamento, tratando de todos os reis
e parando no último dos reis, como se dissesse: estamos aguardando o grande filho de Davi, que Deus prometeu que por intermédio dele um reino seria eterno. Então o judeu, quando lia todo o Velho Testamento, e que chegava nesses últimos livros, Esdras, Neemias, que conta toda a história do retorno. Gente, não tinha um jeito mais lindo de terminar o Velho Testamento, senão com crônicas. Por quê? Porque à medida que você ia lendo os livros e vendo os acertos e os erros dos reis, você tinha no centro de Crônicas a aliança davídica. E a aliança davídica era Deus dizendo: de ti vai simplesmente vir filho teu que assumirá o reino para sempre, e o reino dele será de paz e justiça. Então, Dirlene, se eu não creio que Cristo veio, eu termino Crônicas na seguinte esperança: poxa, a terra é nossa. Porque Crônicas nos faz entender que judeus voltaram para a terra e que a terra era deles. Poxa, olha o tanto de reis fantásticos, mas aqui é dado maior atenção a Davi e a aliança davídica. Então, o Messias vai vir. E olha que interessante, quando ele vier, ele vai restaurar Israel. Ele vai retirar Israel do jugo que nós estamos. Porque quando Crônicas foi escrito, Israel era um povo ainda escravizado, mas que tinha voltado para o seu território. Então é aquele livro de esperança, de que o Messias vem, de que o Messias vem, de que o Messias vem. E você já parou e pensou que a Bíblia de Cristo era essa? Você já pensou? Você já parou e raciocinou que Bíblia Cristo lia? Já pensou nisso? Com Cristo tinha o Novo Testamento? Não. Com Cristo a gente só tinha o Velho Testamento. E é interessante exatamente isso. Esta era a Bíblia que Cristo lia. Então, de novo a imagem. De novo a imagem. Por gentileza. O judeu, quando chegava aos 12 anos, irmãos, ele tinha que ter, pelo menos na cabeça, grande parte de Deuteronômio. Alguns tinham Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. A maioria era Deuteronômio, porque a maioria vinha de família simples. Então, aos 12 anos, tinha o Bar Mikbar, ou seja, tinha aquele momento em que você chegava perante os grandes sacerdotes em Jerusalém, e você era testado para saber se você conhecia a lei e se você podia já viver. Tá? A Bíblia que Jesus lia era essa. Era a Torá, era o Neviim, e aí você tem todos aqueles livros que a gente chama de livros históricos, como livros proféticos, que foram escritos por profetas. Profetas anteriores, profetas posteriores. Você tem os livros poéticos de sabedoria, e Jesus cita todos. Jesus cita todos. E depois você tem uns escritos finais lá embaixo. Daniel, Esdras e Neemias, que estavam num único rolo. A gente é que separou, tá? Mas eles estavam num único rolo, porque a história do retorno e Crônicas, o grande livro da esperança de que o Messias viria. Pastor, a gente não poderia, quando começou a escrever o Novo Testamento, a gente não poderia ter mantido esta ordem? Não seria melhor esta ordem? Bem, vamos lá. Pode retirar a imagem, por gentileza.
Se você parar e pensar, é uma ordem interessante e muito inteligente. Só que Jesus veio. Você já viu como é que começa Mateus? Você já viu como começa Mateus? E olha que os grandes intérpretes da palavra de Deus dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Agora vem cá, peraí. Então por que a gente botou Mateus na frente? Aí depois é que botou Marcos, aí depois é que veio com Lucas, e depois é que veio Atos, e aí vem as cartas de Paulo, e depois o Apocalipse de João. Bem, vamos lá, escute. Mateus é de todos os evangelhos, aquele que mais procura provar que Jesus é o Messias prometido do Velho Testamento. Entendeu? Mateus é aquele que mais procura provar que Jesus é o Messias prometido do Velho Testamento. E aí o que acontece? Mateus então se torna aquele livro essencial entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque em Mateus, direto a gente escuta como tinha escrito o profeta, ou então, para que se cumprisse a profecia, Olha que interessante, os discípulos tomados pelo Espírito Santo, eles então começam os escritos, narrando a vida de Cristo, e Mateus é esse que mais procura confirmar que todas as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo em Cristo. Aí começaram os livros do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento começa com o apóstolo Paulo. Tá? Os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos foi pelo apóstolo Paulo. E aí depois vieram os evangelhos. E o que eu acho interessante, irmãos, isso é fantástico, né? O que eu acho interessante é que quando a igreja sentou e juntou todos os livros, e através de critérios absolutamente simples, foram decidir realmente reconhecer aquilo que vinha de Deus e o que não vinha. E os critérios nós já estudamos no domingo de manhã, há uns 2 anos atrás, mas o mais importante deles, esse livro foi escrito por um apóstolo, alguém que andou com Cristo, ou pelo menos esse livro foi escrito por alguém que está no ciclo apostólico e pode relatar o que aquele apóstolo viu. Então, por exemplo, o livro de Marcos não foi escrito por Pedro, mas todo mundo diz que ali é Pedro, porque Marcos era discípulo de Pedro e praticamente reproduziu aquilo que aprendeu com Pedro, depois de ter sido colocado para escanteio por Paulo. A mesma coisa Lucas e etc. Agora Mateus e João já eram apóstolos. E obviamente o querido Paulo, a quem Deus concedeu uma sabedoria maravilhosa e o inspirou para simplesmente 2/3 do Novo Testamento serem escritos por ele. Agora, pensa comigo, vamos juntinho. Quando você vê que Jesus veio, porque a intenção não é responder sobre o Velho Testamento, sobre o Novo, é sobre o Velho. Quando você vê que Jesus veio, e que simplesmente ao vir, ele é o cumprimento de toda a profecia, e ele é o Messias, tem como a Bíblia terminar com crônicas? Tem como a Bíblia seguir aquela divisão que os judeus trouxeram para nós? Se você parar e pensar, alguns dizem que sim, mas a maioria dos
grandes biblistas dizem não tem como. Por quê? Porque a presença de Cristo faz com que a gente olhe para o cânon do Velho Testamento e não identifique mais o cânon do Velho Testamento como história e revelação de Deus para Israel, mas preparação e sombra para Jesus Cristo. Olha que interessante.